A comunidade científica, no âmbito da explicação dos eclipses, pondera e toma como fatídico as projeções planetárias previstas pelos heliocentristas. Também, estes, ao debaterem sobre o modelo cosmológico hebraico, afirmam que os eclipses não só não seriam possíveis no modelo de Terra plana, mas também que tais fenômenos só podem acontecer com o alinhamento das três esferas mediante aos mágicos movimentos combinados de translação e rotação. Muitas pessoas pensam que a habilidade possuída pela astronomia moderna de prever acuradamente eclipses lunares e solares seja um resultado e uma prova cabal da teoria heliocêntrica do universo. O fato, no entanto, é que eclipses foram previstos acuradamente por culturas de todo o mundo, por milhares de anos, antes de a Terra-bola heliocêntrica cintilar na imaginação de Copérnico. Ptolomeu, no século I d.C., previu acuradamente eclipses 600 anos à sua frente, baseando-se numa Terra plana e estacionária, com a mesmíssima precisão alcançada nos dias de hoje. Retrocedendo 600 anos antes de Cristo, Tales previu acuradamente um eclipse que terminou com a guerra entre os Medos e Lídios. Eclipses ocorrem com precisão regular em ciclos de 18 anos. Assim, independente de uma cosmologia geocêntrica ou heliocêntrica, de terra plana ou globular, eclipses podem ser calculados de modo acurado independentemente de tais fatores. Sabendo que a Lua está a 385 mil quilômetros da Terra e o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, conclui-se assim que a Lua está a 149 milhões e 715 mil quilômetros do Sol. Por isso, podemos afirmar que para o observador comum e em escala, o tamanho do Sol e da Lua são iguais, dado suas distâncias e tamanhos em relação à Terra. A Terra tem 12.800 km de diâmetro. A Lua tem 3.476 km de diâmetro. Fazendo uma comparação simples, o diâmetro da Lua representa 1/4 do diâmetro da Terra. Entretanto, não é isso que nós vemos na sombra da Lua projetada na Terra durante o eclipse solar. O diâmetro do Sol é cerca de 1.400.000 km. O diâmetro da Lua mede aproximadamente 3.500 km. Portanto, o diâmetro solar vale cerca de 400 vezes do diâmetro lunar. Entretanto, o Sol está 400 vezes mais distante. Conclui-se assim que Sol e Lua têm o mesmo tamanho angular, de 0,5 graus. Primeiro, vamos esclarecer que a física da formação de sombras para qualquer objeto evidencia que a sombra de um objeto sempre será igual ou maior que ele. Vale dizer também que o tamanho da sombra pode ser alterado pela distância do objeto opaco em relação ao anteparo, ou pela distância do anteparo em relação ao objeto opaco, ou pela distância do iluminador em relação ao objeto opaco. Portanto, conclui-se que, se a Lua está distante do Sol e próxima à Terra, a sombra da Lua na Terra deveria ser equivalente ao diâmetro lunar, mas não é isso que acontece. As animações computadorizadas feitas por organizações astronômicas e balões mostram a sombra da Lua tendo menos de 270 km de largura. Portanto, a sombra da Lua na Terra é 93,3% menor que o diâmetro lunar. Nota-se também que no místico modelo heliocêntrico os raios solares são relativos. Para explicar os solstícios, equinócios e as estações do ano, os raios são paralelos. Porém, para explicar os eclipses, os raios do Sol são convergentes. Considerando que pela projeção planetária heliocêntrica, Sol e Lua têm o mesmo tamanho em relação à Terra, como a sombra da Lua pode ser menor que seu próprio diâmetro durante o eclipse solar? A resposta é óbvia. A Lua não tem 3.500 km de diâmetro e o Sol não está a 150 milhões de quilômetros. Outra questão que refuta os eclipses no modelo heliocêntrico são as animações computadorizadas de eclipses solares na Terra-globo, cujo estas
tem uma deficiência, pois as animações, tanto no mapa planisférico como no mapa esférico, mostram a trajetória da sombra da Lua fazendo zigue-zague, o que é totalmente oposto à narrativa científica, cujo esta diz que a órbita lunar é retilínea e totalmente sincronizada com a rotação da Terra. Além disso, fazendo comparações de eclipses anteriores, notamos que existem diferentes direções na qual a suposta sombra da Lua se dispõe nos mapas. Sabendo que Sol e Lua movimentam-se de leste para oeste, o mapeamento dessas diferentes direções evidenciam empiricamente que a suposta sombra da Lua não está de acordo com a suposta órbita lunar retilínea, muito menos com o alinhamento das três esferas. Vejamos agora como realmente ocorrem os eclipses solares. Aqui temos uma fonte de luz que representa o Sol, uma esfera que representa a Lua e um quadro branco que representa a superfície da Terra. Veja como a sombra sempre é maior do que o objeto, ainda mais quando afastamos mais e mais o quadro receptor. Alguns canais terraplanistas já postaram suas explicações para o eclipse solar. Deixo bem claro que respeito a opinião deles e gostaria que a recíproca fosse verdadeira. Alguns continuam pensando em sombra, que nada mais é do que um conceito heliocêntrico, e acabam achando que o eclipse solar na Terra plana acontece também pela sombra da Lua. Há algum tempo, a filmagem de um eclipse solar a partir de um avião chamou muita atenção de alguns terraplanistas, que começaram a pensar que orbes transparentes ou semitransparentes cobriam a iluminação solar, começando assim a divulgar como verdade. Como já disse e repito, eu respeito a opinião de todos, mas quando temos uma solução com embasamento científico e respaldo em experimentos reproduzíveis, as coisas ficam mais claras para o entendimento de todos. Agora, direi a vocês o real motivo de acontecer um eclipse solar, deixando bem claro que esta é minha opinião e é baseada na ciência experimental, na ciência de verdade. Na mesma filmagem que alguns amigos entenderam que orbes causavam eclipse, eu comecei a notar que o Sol perdia força, como se ele estivesse realmente fraco. Então, no mesmo instante, pensei na polarização da luz causada por um campo magnético, assim como ocorre nos eclipses lunares. Comecei a dedicar meus estudos para o comportamento da luz diante de campos polarizadores, e cheguei no efeito Faraday. Para quem não conhece Michael Faraday, ele foi um físico britânico que viveu entre os séculos 18 e 19. Efeito Faraday é um fenômeno de polarização da luz através de relações entre a eletricidade e o magnetismo. O aparelho utilizado na percepção deste efeito foi simplesmente um pedaço de vidro grosso e um eletroímã em forma de ferradura, onde uma luz que emerge do vidro tem seu plano de polarização modificado pelo campo magnético. O efeito Faraday demonstrou a íntima relação entre as ondas de luz e o eletromagnetismo. Sabemos atualmente que o efeito é causado por pequeninas correntes elétricas dentro de átomos individuais. Quando colocadas em um forte campo magnético, essas correntes são ligeiramente modificadas dentro do átomo. Essas modificações produzem a rotação do plano de polarização. Vejam estes experimentos. Dê uma olhada nisso. Temos uma fonte de luz aqui e um filtro polarizador na frente dela. E aqui um outro polarizador, e os dois estão a 90 graus entre eles. Quando torcemos, percebemos que muita pouca luz atravessa. Passa um pouco de luz por estarem imperfeitos em relação a 90 graus. Veja agora um vídeo real, com zoom, de um eclipse solar.
Para quem quiser pesquisar mais, procure em inglês como Faraday Effect, porque no Brasil vocês já sabem, né? Muito pouco material. Em 2015, uma jovem cientista, Cleo Loy, conseguiu provar a existência de tubos de plasma na atmosfera. Para nós, átomos plana. Vou deixar o link da matéria completa aqui embaixo na descrição do vídeo. Se isso realmente for verdade, saibam que o plasma é capaz de polarizar a luz. Então, podemos criar diversas hipóteses para o eclipse solar. Plasma mais campo magnético, plasma mais plasma, campo magnético mais lua, plasma mais lua e assim por diante. A realidade é que quem sabe da verdade não nos conta como realmente é. Mas que o efeito Faraday é a explicação mais plausível, isto não resta dúvidas.